Existem pessoas que precisam, né, um ganho de peso, que é com excesso de calorias. Então, dieta não necessariamente é aquela restritiva que a gente está acostumado. Inclusive, quando a gente tem hábitos saudáveis, eu, inclusive, recebo essa crítica, a pessoa, mas vive de dieta? Eu não vivo de dieta, é meu hábito de vida, é assim, não é que é a minha dieta, não é que eu estou vivendo em restrição, não, é um padrão alimentar equilibrado. Então, dieta é isso, é o que a pessoa se alimenta e, é claro, o mais equilibrado possível, que seria o ideal, e não ficar seguindo modismos que a gente vê por aí, né? E é importante também que a pessoa siga, né, ou até junto com o médico decida algo que ela vai conseguir manter, né, doutora? Porque às vezes faz uma coisa muito radical ali no começo, tá empolgada com a academia, tá empolgada com tudo, não consegue manter e aí quando volta, às vezes acaba voltando de uma forma pior, né? Com certeza. Tudo que a gente vai conseguir manter a longo prazo é o ideal. E a longo prazo tem que ser equilibrado. É claro que por um período, se a gente fizer uma restrição pequena, com orientação médica e nutricional, não haveria um problema também. A gente fala, não, por um período eu vou fazer uma restrição controlada, bem orientado, mas depois eu vou voltar de maneira equilibrada, com a dieta bem equilibrada. Isso pode acontecer, né? A gente, por um período, a pessoa está com alteração de colesterol, a gente fazer uma restrição um pouco maior, até que tudo se organize, um diabetes descompensado, a gente faz uma restrição de alguns alimentos, porque o diabético pode comer tudo se ele tiver compensado, mas durante a descompensação a gente evita, sim, os alimentos que tem, que a gente chama de alto índice glicêmico, que muito açúcar, carboidrato. Então, por um período, a gente pode até ser um pouco restritivo, mas de forma que depois a pessoa consiga fazer um segmento de forma equilibrada, né? E não ficar se restringindo e depois volta a comer tudo errado, aí fica aquela sanfona, né? Que também é tão prejudicial. Perfeito. Tem um assunto que é importante a gente citar, que são os superalimentos. Importante a gente explicar o que é, né? Como que a gente pode definir o superalimento, como que eles são encontrados, e isso encaixa na dieta também. Às vezes a pessoa não come algo ali, pode compensar, digamos assim, de uma outra forma. E quais são os exemplos que a gente pode citar? Com certeza. Eu diria que seria a cereja do bolo, né? É claro que a pessoa que tem a alimentação saudável, simples, como a gente conhece, arroz, feijão, legume, verdura, aqueles que a gente conhece que estão disponíveis em cada região, né? Não precisa inventar a roda, né? Fazer a dieta mais maluca e difícil do mundo. Não, está acessível a todos. É suficiente para nutrir as pessoas. Mas, é claro, existem também os superalimentos, que são aqueles que são ricos em nutrientes, com alto valor nutricional. A gente pode citar salmão, abacate, quinoa, berries, né, blueberry, né, que seria mirtilo, vários alimentos. Então, alimentos que vão te dar um grande valor nutricional, né, ingerindo aquilo. Geralmente, eles também são calóricos, né? A gente sabe, abacate e salmão são bem calóricos, mas são calorias boas que a gente fala. É um alimento que é extremamente nutritivo, vai nutrir o organismo. Então, aí seria a cereja do bolo. É claro que se a pessoa tiver acesso, infelizmente, às vezes não são tão acessíveis, né? São alimentos um pouco mais complexos, não é tão fácil acesso para o dia a dia, mas se a pessoa conseguir incrementar a dieta com esses superalimentos, aí sim ele não vai precisar ficar tomando um monte de polivitamínicos. Então eu falo, gasta mais dinheiro na quitanda e menos na farmácia, vale mais a pena, né? Então você, se puder, em vez de ficar comprando, gastando dinheiro, que fica caro essas vitaminas, compre esses superalimentos, ingira esses superalimentos, procure, pesquise e tente se alimentar também, colocar esses superalimentos na dieta, que você vai acabar tendo tudo que você precisa, né? Sem precisar ficar comprando, tomando um monte de cápsula, né? Então isso que é cada vez mais comum, né? Quando a pessoa tem uma dieta mais restritiva, como por exemplo, a pessoa é vegana e não come, por exemplo, a carne e precisa substituir alguma questão de alimento, né, de nutrição. Como que isso pode ser feito sem que a pessoa tenha algo mais grave ali no organismo? Eu aconselho que todas as pessoas que queiram seguir uma dieta vegana ou vegetariana busquem ajuda profissional. Porque não é tão fácil você obter a quantidade de proteínas que você precisa sem a fonte animal, né? A gente consegue? Consegue. Consegue obter as proteínas, consegue obter as vitaminas, mas precisa de orientação, porque provavelmente você vai ter que se nutrir de alguns desses superalimentos para suprir, porque as carnes têm muitas vitaminas, né? Tem muitos nutrientes, ferro, enfim. E aí, se você tira isso da dieta, os vegetarianos tiram origem animal, os veganos tiram tudo, né, de origem animal, né? Nem comem ovo, nem tomam leite, nem comem queijo. E também vegano tem uma questão do estilo de vida, eles também não usam, por exemplo, couro animal,
para se vestir, não. Então, o vegano também tem um estilo de vida, não só a dieta, mas um estilo de vida. Então, se não tiver orientação adequada, vou virar vegano ou vegetariano e vou só comer aqui as coisas que eu acho que eu tenho que comer sem orientação. Tem grande chance de ter deficiência nutricional. E os veganos ainda, mesmo seguindo orientação, eventualmente ainda precisam de uma suplementação, de algumas vitaminas. Então, é importante ter um apoio profissional junto. Isso seria, por exemplo, com algo manipulado, né, para os veganos e não com superalimentos, ou superalimentos é uma opção nesse caso? Poderiam. Não necessariamente você tem que colocar cápsulas. Se você seguir uma dieta bem orientada, você até conseguiria ter uma dieta sem ter que colocar cápsulas. Para o vegano é um pouco mais estrito, porque o vegetariano ainda come ovo, muitas vezes leite, queijo, derivados, mas o vegano não. Então, até consegue mais com boa orientação nutricional, com os superalimentos. Até consegue ficar sem as cápsulas, né, de suplementação. Mas